Genghis Khan, um imperador que conquistou um dos maiores impérios terrestres da história humana, era tão temido quanto reverenciado. Suas estratégias militares eram brutais, eficientes e totalmente implacáveis. Aqui, exploramos as histórias de sua selvageria. A destruição de Nishapur. No ano de 1221, as forças mongóis, sob o comando de Genghis Khan, voltaram seus olhos para Nishapur, uma cidade próspera localizada no nordeste contemporâneo do Irã. Nishapur teve a desventura de cair nas mãos do impiedoso Khan, depois que seu governador, Inaushuk, traiu e matou o genro de Genghis. Esse ato acendeu a ira do Khan, preparando o palco sangrento para a iminente ruína. Com a chegada das forças mongóis, a resistência dos habitantes de Nishapur foi encontrada com uma brutalidade que se tornaria a característica definidora das conquistas de Genghis Khan. Em resposta, ele ordenou que nenhum habitante fosse poupado de sua fúria. As ruas da outrora próspera cidade corriam vermelhas de sangue, enquanto seu exército devastava todos que encontravam. Homens, mulheres e crianças foram vítimas da vingança dos mongóis, com suas vidas extintas tão rapidamente quanto eram encontradas. Relatos indicam que, em um único dia, os mongóis massacraram aproximadamente 1,7 milhão de pessoas. Nishapur, antes uma cidade movimentada, transformou-se em um silencioso cemitério. No entanto, a vingança de Genghis Khan não parou por aí. Para garantir a completa destruição da cidade, ele ordenou que até mesmo gatos e cachorros fossem mortos. Essa ordem resultou na extinção de todas as formas de vida na cidade. O extermínio impiedoso continuou por vários dias, até que nada restasse da cidade outrora populosa, exceto o eco de sua antiga vitalidade. As ruas antes lotadas agora estavam repletas de corpos sem vida, e o ar era espesso com o fedor da morte. Genghis Khan então ordenou a construção de uma pirâmide usando as cabeças dos mortos como testemunho de sua vitória. Serviu como um monumento mórbido, uma ode à sua selvageria e um lembrete arrepiante do destino que aguardava aqueles que ousavam desafiar o poderoso Khan. A cidade de Nishapur, que um dia foi um farol de civilização e cultura, foi reduzida a nada mais do que um espetáculo macabro da impiedosa ira de Genghis Khan. A dizimação do Império Khwarezm. O Império Khwarezm, um estado próspero que se estendia por grandes áreas da Ásia Central, caiu nas miras de Genghis Khan no início do século XIII. Este encontro provaria ser um dos episódios mais arrepiantes de suas conquistas, deixando uma civilização outrora próspera em ruínas. Essa campanha impiedosa foi desencadeada quando o Shah Muhammad II dos Khwarezm cometeu um erro fatal. Genghis Khan, em uma tentativa de estabelecer relações diplomáticas e comerciais, enviou uma caravana de 500 mongóis ao Shah Muhammad II. Desconfiado desse gesto, o Shah acusou os mongóis de espionagem e ordenou o massacre de todo o grupo. Em resposta a esse ultraje, Genghis Khan, furioso com o maltratamento de seus enviados, declarou guerra ao Império Khwarezm. Com uma força organizada de cerca de 200 mil guerreiros mongóis, o grande Khan avançou em direção ao Império, ansioso para infligir sua marca de vingança impiedosa. A guerra foi rápida e brutal, cidades que resistiram foram enfrentadas com punho de ferro. A primeira a cair foi a cidade de Otrar, onde Inaushuk, o governador responsável pelo massacre da caravana de comércio mongol, residia. Após a captura da cidade, Genghis Khan executou Inaushuk, despejando prata derretida em seus olhos e ouvidos, um testemunho de sua ira e um grotesco exemplo de justiça poética. De Otrar, as forças mongóis avançaram como uma tempestade implacável pelo coração do Império Khwarezm. Uma após outra, as cidades caíram, cada uma sujeita a uma violência extrema. Grandes cidades como Bukhara, Samarcanda e Khiva foram capturadas e reduzidas a cinzas. Relatos afirmavam que os rios que fluíam através de Khwarezm corriam vermelhos de sangue, e os outrora animados bazares eram deixados em ruínas fumegantes, repletas de corpos dos mortos. Os civis não foram poupados, vidas inocentes foram extintas sem piedade, casas foram incendiadas e posses foram saqueadas. Em Bukhara, dizia-se que Genghis Khan ordenou a morte de todas as coisas vivas, incluindo animais. A cidade inteira foi reduzida a um monte de escombros, com apenas algumas construções,
como o grande minarete de Kalyan, permanecendo em pé como lembrete de sua antiga grandeza. A brutalidade não se limitou à aniquilação física das cidades e de seus habitantes. Gengis Khan buscou apagar a identidade cultural dos Khwarezm, incendiando bibliotecas e perdendo manuscritos inestimáveis para as chamas. Os estudiosos, portadores do conhecimento, foram alguns dos primeiros a serem massacrados, deixando um vazio intelectual na região. O saque de Urgente. Após semear a destruição por todo o Império Khwarezm, Gengis Khan voltou sua atenção para a capital, Urgente, uma cidade renomada por sua riqueza, cultura e pela grandiosidade de suas construções. O castigo que se abateu sobre esta majestosa cidade foi nada menos que devastador, marcando um dos capítulos mais sangrentos na história das conquistas de Gengis Khan. O cerco de Urgente foi ao contrário de tudo que o mundo já havia visto. Gengis Khan liderou um vasto exército, atacando a cidade de múltiplas direções e empregando táticas estratégicas de cerco. Os habitantes resilientes de Urgente ofereceram uma forte resistência, alimentada pela situação desesperadora em que se encontravam. No entanto, as forças mongóis ferozes foram implacáveis, mostrando nenhuma piedade aos defensores. Após vários meses de intensos combates, as defesas da cidade finalmente cederam. O que se seguiu foi um episódio brutal de massacre em massa e violência indiscriminada. A ordem de Gengis Khan era clara e nenhuma vida em Urgente seria poupada. Seus guerreiros invadiram a cidade, executando homens, mulheres e crianças sem qualquer distinção. Disse que os mongóis participaram de um arrepiante concurso, onde cada soldado era obrigado a apresentar as cabeças decepadas de suas vítimas. Montanhas de crânios foram erguidas por toda a cidade como um sombrio testemunho da vitória do Khan. A escala do massacre foi tão grande que os canais outrora movimentados da cidade eram relatados como bloqueados pelos corpos dos mortos. Além do massacre de seus habitantes, a própria cidade foi sistematicamente desmantelada. Belos palácios, grandes mesquitas e bibliotecas que antes ecoavam com sabedoria foram reduzidos a escombros. Obras de arte inestimáveis, textos sagrados e maravilhas arquitetônicas foram todos perdidos para o impiedoso ataque mongol. A destruição sistemática da cidade foi tão severa que Urgente nunca recuperou sua antiga glória, com sua influência cultural e econômica desvanecendo-se com o tempo. As forças de Gengis Khan também destruíram o intrincado sistema de irrigação que cercava a cidade. As terras outrora férteis foram tornadas estéreis, os canais vitais foram bloqueados e os campos salgados para evitar qualquer cultivo futuro. Isso resultou não apenas em uma grave fome, mas também no declínio de longo prazo da prosperidade agrícola da região. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like.